Eu acho que deu certo. Eu acho que deu. Você tá me vendo agora? Eu tô te vendo perfeito. Então vamos seguir o jogo agora. Vamos tentar agora. Vamos seguir o jogo, vamos embora. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui Isso, os os comentários, comentários. senão eles acabam travando. Você sabe me dizer qual é a setinha que é É os só clicar nos três pontinhos, tá escrito três desativar pontinhos? comentário, é. Ah, legal. Deu Porque quando eu certo. faço as lives aqui, Bonazar, eu fico aqui batendo um papo com o pessoal. Só que hoje eu tenho você para bater papo, né? Então, aliás, um papo muito agradável. Já de início foi muito agradável. Um prazer Legal. para mim. Pena que tá ruim, mas se não der certo hoje, É, já fica avisado que a gente vai fazer outra. tá A bom, gente pega um não. horário menos de pico, a gente vai dar um jeito de Isso. fazer. Então, eu não Vamos sei fazer. se é o tempo também, eu não sei se está É, contribuindo para isso. são N fatores que não deixam as É. coisas muito. Mostra o livro pra gente aí de novo. Ah, tá. Não, o livro tá. Essa frase que você falou é a primeira do meu livro, né? Que é a minha dissertação de mestrado que gerou essa publicação aqui pela Atlas. E aí, eu não vou ser. Eu vou ter que. A bola pingou para mim agora, eu vou dar uma interrompidinha aqui na responsabilidade. E eu, quando fui entrar nessa live com você, mandei para o pessoal do meu concurso. O meu concurso é um 74 da magistratura aqui de Ah, São que Paulo. legal. Eu mandei para o pessoal e aí um colega meu, Bruno Miano, disse que ele dá uma força para o canal de vocês no YouTube lá, que vocês tratam de questões do direito civil, e Legal. disse assim para mim, Wendel, cumprimento o Bunazar pelo livro dele, que está em fase de lançamento lá. E, Opa, bom, qual que foi o que meu gente. trabalho? Né? Eu entrei aqui na internet agora para consultar o seu livro, né? Ter a invalidade do negócio jurídico, perfeito? Isso. E deparei com um vídeo do... Você vai me desculpar, estou fazendo um parênteses aqui, tá bom? Vai lá. Deparei com o vídeo do Simão, do professor José Fernando Simão, apresentando seu livro. Né? E me recordei, veio à minha mente na hora, uma ocasião em que eu era professor numa escola aqui, numa faculdade aqui do interior, e o professor José Fernando Simão foi chamado para palestrar para a gente sobre direito de família, novas famílias, esse tema que né, trata disso de uma forma espetacular. E aí, a coordenadora me disse assim, Wendel, não é dia seu de dar aula, mas eu faço questão que você venha. A minha cidade ficava uns 60 quilômetros lá da sede, onde ficava essa faculdade, e eu falei, olha, eu vou sim, sem nenhum problema. Ela falou assim, só que tem um detalhezinho. Será que você não pode ficar conosco depois da palestra? Eu falei, mas para quê? Não, porque nós vamos jantar. Eu falei, sim, lógico, será um prazer para mim. Ela falou, posso te pedir mais um favorzinho? Eu falei, pode. Você pode escolher o vinho para a gente? Eu falei, posso. Que legal. Será um enorme prazer. Que barato. E a gente jantou lá com o professor José Fernando Simão naquela ocasião, e eu tive esse imenso prazer de estar nessa ocasião. Eu falei, olha, eu não entendo muito disso, mas eu vou. Daí eu fiz uma de que eu sabia, né? Eu falei, pela temperatura hoje. Ótimo. Pela temperatura aqui, eu acho que hoje cabe um Cabernet aqui. Deixa meu garçom. Peguei o Cabernet mais caro lá e falei... É esse aqui. Que maravilha, que legal. Mande um abraço ao Dr. Bruno também, viu? Agradeço a ele, a gentileza. Mando sim. Mas então, Bonazar, voltando no seu questionamento sobre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. E aí eu entreguei para você, na parte anterior, o seguinte raciocínio. O médico, na medida em que ele deixa de ser pessoa, prestar o seu serviço como profissional liberal, como pessoa física, como pessoa natural, e passa a adotar pejotizado o seu trabalho, ele, na verdade, ele compra essa briga. Qual? Ele passa a ter responsabilidade civil objetiva. E ele vai ter que arcar com esse ônus agora. Claro. Foi assim que eu entreguei para você. Perfeitamente. Pode seguir daí. Ótimo. Então, porque o que eu vejo? Eu vou falar uma coisa para você aqui, Wendel. Eu atuei na área da responsabilidade civil médica em alguns casos. E é uma área que eu gostava de atuar. E eu tive um caso, claro que eu não vou dar detalhes, mas o cliente advogado teve uma sentença desfavorável, o filho dele teve um problema, teve uma sentença desfavorável no primeiro grau, e eu fui contratado para atuar no tribunal e felizmente revertemos. O médico foi condenado. E normalmente eu advogava para médico, em regra para médicos, hospitais, etc. E eu vou te confessar uma coisa, eu parei. Eu não tô mais atuando nessa área. Por quê, na responsabilidade civil? Porque eu fiquei muito abalado com esse caso, você acredita? Porque foi um caso tão trágico.
uma coisa tão pesada com a criança, eu acabei falando, bom, eu vou optar por outras responsabilidades civis. Eu atuo muito em responsabilidade civil, liberdade de expressão, mas essa do direito médico é uma coisa que me marcou assim. E o que mais me chama a atenção? Alguma confusão que existe, porque é confuso mesmo, tá? Então não é pejorativo, entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva e responsabilidade e obrigação de meio e resultado. Nossa. É uma confusão, porque é uma bagunça. Os conceitos são próximos. E aí eu queria que você, se você puder, claro, falasse um pouquinho pra gente sobre essa ideia de obrigação de meio e de resultado na área médica. Tá, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, os casos realmente eles são marcantes na área da responsabilidade civil médica. E enquanto você está parando em termos de advocacia, eu estou já há algum tempo iniciando na parte da docência. Eu realmente eu me apaixonei por esse tema, eu encontrei a seara da responsabilidade civil, onde a complexidade gera uma atração pelo estudo, sabe? E os casos práticos, eles são assim de uma efervescência que realmente o estudo se torna uma viagem. E eu adoro essa viagem, tanto que eu tenho meu livro aqui, Erro Médico, está aqui. Hoje chegou o meu do Kifuri, Responsabilidade Civil dos Hospitais, que eu vou tratar com vocês aqui sobre as cirurgias robóticas. Também recebi aqui o meu... Esse aqui é o Genival, né? O Genival, Direito Médico também. Então, eu não escrevo para nenhuma dessas editoras aqui, Bonazar. Também já escrevi alguma coisinha para RT também. Então, eu sou descompromissado eu não tenho nenhum problema. Para mim, o negócio é entregar conteúdo para quem queira estudar. Esses são os livros de referência que eu mostrei aqui agora. Essa é a nossa função como professores que somos. Eu lembro de um caso muito rumoroso enquanto eu ainda era estagiário. Então, eu tenho 2 anos de estagiário na magistratura e tenho 18 anos como juiz carreirista. Então, eu tenho 20 anos na carreira e eu já vi muita coisa realmente, vamos dizer assim, meio sinistra nessa área. E o primeiro caso que eu verifiquei, eu também não dou nomes, nada, eu era estagiário na época ainda, mas eu acompanhei, foram 10 bebês ali numa maternidade, na cidade onde eu nasci. Isso é que me deixou... Eu tinha passado por uma cirurgia nesse hospital, então eu conhecia bem os meandros de tudo que era falado ali, né? Todos os detalhes do caso a gente conhecia. E esses bebês, eles passaram por um procedimento lá no lugarzinho onde eles ficam logo depois de nascerem, e eles, infelizmente, eles perderam a visão, os bebês. E provavelmente aquela luz, né, que fica para tirar a icterícia. Eu não vou falar ao certo, não, claro, porque eu realmente não lembro. Eu não lembro, então eu não posso falar ao certo o que aconteceu. Mas eu sei que de lá para cá, eu tomo esse caso como o mais trágico que eu já vivi na área da responsabilidade civil médica. E realmente eles nos trazem situações de angústia. Tem um caso que está aqui nesse livro, então a gente fala dos casos e parece que a gente está... Não parece verdade o que eu vou falar, mas ele está aqui e eu tenho o número do julgado. Uma pessoa teve um suposto rim, olha onde a gente chegou, um suposto rim extirpado, né? A pretexto, quando se pensava que aquilo fosse uma massa cancerígena. Então, depois que foi retirado o rim, se constatou que, na verdade, era o rim, não era o... Então, vejam, olha, as situações são realmente dramáticas, situações em que as pessoas... Nós temos hoje questões em pleno desenvolver da jurisprudência, transfusão de sangue nas testemunhas de Jeová, questão da terminalidade da vida, eutanásia, ortotanásia, distanásia, mistanásia, as resoluções todas do CFM. Então, isso tudo é muito, muito complexo. O tema do direito médico e a responsabilidade civil médica, em especial, ela realmente algo difícil de descer, mas para estudar é uma matéria vibrante. Ela é vibrante e eu tenho entrado nessa vibração desse estudo e eu tenho curtido muito, posso dizer. Bom, voltando ao seu questionamento sobre a questão das obrigações de meio e as obrigações de resultado, há realmente aí uma confusão completa.
na medida em que, deixa eu tentar ser certeiro aqui no meu raciocínio. Às vezes é duro ser professor porque a gente precisa... Eu digo que é difícil ser professor porque a gente precisa conhecer um pouquinho da matéria, a gente precisa ter o jeitinho de passar a matéria e depois a gente ainda é perguntado sobre a matéria, tem que responder. E se não responder, ainda é capaz de passar como o serviço não tendo sido bem feito. Mas, enfim, eu vou tentar montar esse raciocínio aqui. Foi estabelecida uma certa... Foi estabelecida uma certa... tenho que desativar os comentários, vieram me avisar aqui. Obrigado. Foi estabelecido um certo mito, e esse mito é o seguinte: a obrigação de meio, ela gera necessária e automaticamente apenas responsabilidade civil subjetiva, enquanto a obrigação de resultado geraria, segundo esse mito, apenas e necessariamente e automaticamente responsabilidade civil objetiva. E essas, vamos dizer assim, essas consequências não são automáticas assim. A grande diferenciação que há no estabelecimento entre a obrigação de meio e a de resultado é uma só uma. E há necessidade disso ser absolutamente absorvido pela comunidade técnica da responsabilidade civil, sob pena de nós cometermos vários enganos, chegarmos a consequências indesejáveis. Qual é a consequência de você dizer que uma obrigação é de meio ou de resultado? É no processo. Quando essa obrigação contratual de meio ou de resultado é levada para o processo, existe aí no processo uma consequência que é muito clara. Qual? Na obrigação de meio, o ônus da prova é do autor do processo. Enquanto na obrigação de resultado, esse ônus se inverte naturalmente. Contratualmente, esse ônus está invertido. E é o réu que, então, terá que provar que prestou um bom serviço. Então, tentando afastar esse mito aqui, veja, não é verdadeiro, então agora eu vou cravar a ideia. Não é verdadeira a ideia de que a obrigação de meio gera automaticamente responsabilidade civil subjetiva. E não é verdadeira a ideia de que a obrigação de resultado gera automaticamente responsabilidade civil objetiva. A diferença, cravando mais uma vez a ideia, qual é a ideia correta? Eu posso dizer isso tranquilamente, isso é o correto. Tecnicamente, isso é o correto que eu vou dizer agora. Qual é a diferença básica que há entre uma obrigação de meio e uma obrigação de resultado? A diferença é no ônus da prova durante o processo. Como? Na obrigação de meio, o autor tem um ônus probatório. E na obrigação de resultado, é o réu que tem esse mesmo ônus probatório. Espero que tenha ficado clara essa ideia, professor, apesar dela ser um pouco difícil e complexa. Claro, ela é difícil, sim, e é muito comum, né? Existem algumas lendas na área médica, por exemplo, a responsabilidade civil do cirurgião é uma responsabilidade civil de meio, mas se ele for um cirurgião plástico, a responsabilidade civil dele é de resultado. E aí já começa a se discutir que tipo de resultado é esse, o que se espera? Será que se espera um milagre? O que pode acontecer? Porque qual que é o grande problema da responsabilidade civil médica, né? Existe um fator biológico que é de fato imponderável, não é? É de fato imponderável. Eu vou dar um exemplo simples. Eu, por exemplo, sou branco, filhos de pai e mães brancos, toda a minha descendência é europeia, e eu formo queloide. Por que eu estou dizendo isso? Porque a formação de queloide é muito comum em pessoas de pele negra. A cicatriz. Então imagina que eu vá lá me submeter a uma... Eu sei que eu formo queloide porque eu me arrebentei a vida inteira quando eu era moleque. Então eu sei aí que eu tenho. Agora, vamos imaginar que eu não tivesse cicatriz alguma e fosse fazer uma intervenção plástica, por exemplo, uma lipoaspiração, não é? E aí formasse ali um queloide. Será que eu posso atribuir isso ao médico? Será que isso é atribuível? Não, bom, se o senhor se você está me dirigindo essa pergunta, eu já respondo negativamente. Não se pode. Isso que é um outro problemaço que os médicos, os plásticos estão passando agora, as pessoas que fumam. Né? As pessoas que fumam. Simplesmente a cicatrização, ela independe do trabalho do médico. Ela independe da arte do médico. Se surgir um problema durante... É um problema
no organismo da pessoa. Claro. Que não pode ser atribuível ao médico. Portanto, se você chega a esse raciocínio que eu acabei de desenvolver, que eu disse que ele é equivocado, a cirurgia... E veja, só que nós temos um problema aí, professor. Maurício, nós temos um problema aí. Qual é? O problema aí é o seguinte, todo esse raciocínio que eu estou desenvolvendo agora, e agora nessa questão do cirurgião plástico, na questão do paciente que fuma, etc., nós temos um problema, que é o seguinte, nós temos que trabalhar, e o direito brasileiro, e os juristas brasileiros, e eu me considero aqui um jurista junto com todo mundo que está aqui estudando direito, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um jurista e que os meus alunos também são. Nós, do direito, nós temos que... Algumas realidades estão escancaradas para a gente, e se nós negarmos essas realidades, nós estaremos dando murro em ponta de faca. Então, o novo CPC de 2015, isso é tema meu que eu dei uma misturada do processo civil com o direito civil na minha tese de doutorado, tratando também do direito de liberdade de expressão, direito de privacidade, etc. E lá eu dizia, nós temos na área da responsabilidade civil, e em alguns pontos especificamente, um verdadeiro sistema de precedentes aqui no nosso país. E as decisões proferidas em tribunais superiores, sobretudo quando nós temos as questões de direito privado, responsabilidade civil, direito privado no STJ, é ponto final. É ponto final. E se nós não entregarmos para a pessoa que busca o nosso, vamos dizer assim, o nosso conhecimento, essa ideia, olha, você pode entender o que você quiser da sua área, você pode ser o melhor profissional da sua área, você pode ter todos os conhecimentos técnicos da sua área, só que eu tenho que te entregar uma informação. Qual? Na hora que a sua causa bater no STJ, você é um cirurgião plástico estético, lá vai ser considerado obrigação de resultado. E ponto. Sabe uma questão que eu queria... Duas questões que eu queria colocar aqui. Uma porque é um tema que me apaixona. Eu vou dizer minha posição, mas o amigo fique à vontade para falar, olha, eu discordo, Bunazar, vamos seguir o jogo. Eu penso o seguinte, Wendel, e muitos colegas meus discordam e eu tendo a dizer que a doutrina majoritária é contra o que eu vou dizer. Diga. Eu sou maior, capaz, estou consciente e quero me recusar a receber transfusão de sangue, por exemplo. No caso das testemunhas de Jeová, não é? Certo. Elas não querem receber. Se o médico não transfunde, não faz a transfusão, e aquela pessoa morre, há casos em que o médico foi responsabilizado, respondeu o processo criminal, inclusive, foi responsabilizado civilmente. Há situações em que se o médico faz a transfusão, ele é demandado civilmente. Eu sou totalmente favorável a que uma pessoa, repito, maior, capaz e que pessoalmente diga eu não quero receber transfusão, não receba transfusão. Agora, qual que é a tua opinião sobre isso? Como é que você lida com isso aí? Vamos lá. Eu tenho uma opinião fechada sobre isso na questão dos testemunhas de Jeová. Mas veja, quero registrar isso de forma bem cabal. Na questão dos testemunhas de Jeová, até estava discutindo isso no nosso grupo de direito médico esses dias. Eu deixei isso bem registrado, porque foi trazido. Numa questão que eu levei de terminalidade da vida, terminalidade e não terminalidade, depois eu explico, eu levantei uma questão. Eu levantei uma questão lá no nosso grupo de direito médico para a gente tratar sobre diretivas antecipadas de vontade, etc, etc, a postura do médico, o que o médico vai fazer com aquilo, né? Ter uma pessoa inconsciente lá à frente dele e ter uma diretiva antecipada de vontade, como que vai tratar disso? Era um outro assunto e caímos na questão do testemunho de Jeová. E eu falei, olha, eu estou de acordo. Eu estou de acordo em sendo maior, em sendo capaz, em tendo formado essa opinião isenta de vícios. Eu estou de acordo realmente que a transfusão não deva se proceder e vai seguir a questão desta forma. Então, a minha opinião, ela está de acordo com a sua nesse caso. Que ótimo. Ela está de acordo com a sua. Só que, claro, né? Desculpa, só depois você completa. Claro, né? Que se o pai e a mãe chegam lá com um filho menor e falam, nós não queremos que ele receba transfusão. Desculpa, eles não podem dispor do direito alheio. Não, aí é um abuso de direito. Não, perfeito. Não. É um abuso. Aliás, a regulamentação está aqui na minha mão.
eu estou com toda essa regulamentação porque eu imaginei que você pudesse me colocar esse assunto para tratar. As 3 resoluções, para quem estiver assistindo a gente aí, Bonazar, e quiser estudar o assunto a fundo, veja, vai estudar o assunto a fundo e vai acabar ficando com um monte de dúvida. Eu já deixo isso bem registrado antes aqui, tá? Então, eu vou fornecer quais são os instrumentos normativos do Conselho Federal de Medicina, e aí o nosso caro amigo estudante que esteja conosco aqui pode acessar pela internet, mesmo o site do Conselho Federal de Medicina, imprime, tem que imprimir. Não adianta querer bater pela tela que não vai entender nada. Nem imprimindo eu estou conseguindo entender. Então, veja, eu sugiro que faça a impressão de 3 resoluções. Vou dizer quais são, tá? Então, a primeira resolução, anotem aí, pessoal. Resolução número 1805 de 2006. Resolução CFM 1805 de 2006, tá? Essa resolução aqui é a resolução da ortotanásia. Posso ler um artigo dela? Fique à vontade. Eu não gosto de ficar lendo muito, viu, Bonazar? Mas, assim, há temas que a gente tem que fazer a leitura, porque eles são realmente muito técnicos e eu prefiro a leitura do que a minha ideia daquilo que está escrito aqui. Artigo 1º dessa resolução. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal. Isso é que é importante. Está havendo uma certa confusão aí, né? E fora a questão do testemunho de Jeová, que é um caso à parte, que está sendo discutido no Supremo, tá? Então é um caso à parte. Aqui eu trouxe o raciocínio para outros casos, tá? Então vou fazer a leitura de novo. Olha que interessante. É permitido ao médico, artigo 1º da resolução 1805. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, vírgula, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. É fantástico isso, né? Porque realmente existem situações em que o hospital ou o próprio médico agem com aquela obstinação terapêutica. Obstinação terapêutica. E fica querendo ressuscitar. Eu tenho um amigo meu, uma coisa terrível, o pai dele, câncer terminal, tava assim... aconteceu exatamente isso com meu pai e com a minha mãe. Exatamente isso, não é? Lamento e eu por mesmo você. dei ordem de não ressuscitar caso... Porque eu sabia que era a vontade deles. E esse meu amigo chegou ao hospital... e os pais dele, o médico, a equipe havia ressuscitado o pai dele, até com choque, entendeu? Quer dizer, é uma coisa crudelíssima. Porque se você faz isso e diz, poxa vida, agora daqui pra frente ele melhora. Não, mas era um homem que ia morrer daí horas. Tá. Então, peraí. Agora você lançou um argumento interessantíssimo. Quando você colocou vírgulas e disse assim, pode ser que ele melhore, você colocou um elemento interessantíssimo aí que é o seguinte... Há aí terminalidade da vida ou não? Exatamente. No caso do pai dele, o pai dele já estava desenganado. Tá. Agora, se tem a mínima chance de curar, tem que tentar, aí é claro. Opa, né? Sabe por quê? Do jeito, como nós estávamos conversando, o que ia acontecer? Eu sei que tem aqui junto conosco, aqui, o pessoal lá do meu grupo de Direito Médico está aqui junto comigo, né? Legal. Está aqui conosco, na verdade. E lá eu registrei essa minha opinião que você acabou de fornecer. Essa opinião que você acabou de fornecer, então, assim, a questão que eu coloquei para a gente tratar lá, olha que interessante meu ponto de ótica, meu ponto de vista, né? Pode ser que não seja para todos. É o seguinte, em havendo possibilidade do médico, o médico está vislumbrando que, uma vez exercido o tratamento, uma vez executada a terapêutica, ele trará aquele paciente novamente à vida? Pergunto, qual é a postura que o médico deve adotar, mesmo havendo diretiva antecipada dizendo para não realizar os procedimentos? E eu cravei a minha ideia lá, eu falei, tem que atuar. Tem que atuar. E eu vou ler aqui, para terminar, essas disciplinas legais, né? Porque a gente tem aqui uma disciplina normativa do Conselho Federal de Medicina. A resolução, eu prometo que eu só vou ler mais 2 artigos. Vou ler mais um artigo, que é uma outra resolução, que é exatamente o que trata sobre as diretivas antecipadas de vontade. Chamado, certo ou errado, de testamento vital, isso não importa, tá?
Então, é a 1995 de 2012. E nós temos no artigo 2º a seguinte dicção: nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Então, o paciente não consegue se comunicar, o médico, segundo a resolução 995, deve levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade. Ou seja, se lá tiver uma recusa terapêutica, pelo que está escrito no artigo 2º, o médico não pode dar terapia. Acontece que, agora no ano de 2019, veio a 2232. Veio a 2232, que eu imprimi também, está aqui na minha mão, e eu tirei só a folha dela aqui. Ela é cheia de considerandos, ela é um documento muito complexo. E no artigo 11, a disposição é a seguinte, veja. Em situações de urgência e emergência que caracterizem iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, vírgula, independentemente da recusa terapêutica. Então, isso aqui é muito complexo. Agora, vamos tentar uma interpretação sistemática, né? Exatamente. Vamos tentar uma interpretação... Como que eu interpretaria isso assim, de bate pronto, né? Uma resposta que fica sob censura. Eu diria o seguinte, esse dispositivo vale para situações em que a vida não está terminando, que não há terminalidade. Então, por exemplo, esse artigo, por exemplo, afastaria a recusa da testemunha de Jeová. Vamos imaginar o seguinte, uma testemunha de Jeová sofre um acidente. A gente está usando a testemunha de Jeová, talvez existam outras religiões, mas estamos usando essa porque é mais famosa nesse aspecto. Sofre um acidente de carro, chega lá todo machucado, e aí tem uma carteirinha lá, não quero receber transfusão de sangue. O médico faz a transfusão ou não faz? Eu entendo que com essa diretiva, com essa resolução, ele tem que fazer, por essa normativa aí. Agora, vamos voltar, por exemplo, do meu pai, por exemplo. Minha mãe. Estavam lá, assim, câncer terminal. Câncer terminal. E aí chega um jovenzinho, um médico jovem, tá lá cuidando, ela começa a ter uma parada cardíaca, ele diz, vou seguir essa resolução e vou salvá-la. Mesmo havendo uma diretiva dizendo, olha, ordem de não ressuscitar. Como é que fica isso? Eu entendo que nesse caso, no primeiro caso, ele agiu bem, seguindo a resolução. No segundo caso, eu já acho que teria interpretado mal a normativa. Eu não sei qual é a tua opinião. A sua interpretação está correta. Eu vou dizer para você que eu fiz uma anotação. Eu quero dizer que eu fiz essa anotação aqui. Você está vendo essa anotação aqui, ó? Sim. A 2232, eu falei aqui, ó. Ela se refere nos considerandos da 2232, ela remete a 1995. E a 1995, no último considerando dela aqui, diz o seguinte, olha, para quem queira ler aí, ó. Pessoas em estado terminal. Perfeito. Esse é o detalhe, esse é o critério. É esse o critério, professor Bunazar. É esse o critério. A terminalidade da vida ou não. O problema é o seguinte, professor. O problema é o seguinte, Maurício. Aliás, não é um problema. Não é um problema. É uma maneira de entender. É uma maneira de enxergar o fenômeno. Eu não posso traduzir isso como um problema. Eu não posso dizer que quem tem uma ideia contrária à minha esteja gerando um problema. A pessoa apenas ela está tendo a ideia dela e eu tenho, é meu dever respeitar. Bom, qual é, então, a divergência que foi criada? Nesse estado de pandemia que nós estamos vivendo, esse medo, e justificado, medo justificado, né, que as pessoas têm hoje de entrarem em estado de terminalidade de sua vida, e é justificável. Nós temos pessoas hoje, Maurício, que não querem simplesmente voltar para o trabalho. E eu não tenho como dizer que essa pessoa não está, de uma certa forma, legitimada na sua posição. Porque ninguém sabe o que está acontecendo. Essa doença ela causou realmente um pavor. Um pavor. E as pessoas, muitas pessoas estão apavoradas. E o que aconteceu no meio desta... Aliás, dois fenômenos aconteceram. Um deles eu considero bastante
bastante oportunista. E esse eu não concordo, e para mim é um problema mesmo, e eu vou dizer qual é. Mas esse outro lado aqui, não, é uma divergência de ideias. O que a pandemia trouxe? O que esse número de mortes trouxe? O que esse estado de pessoas entubadas, o que esse número maior de pacientes e um número menor de leitos e respiradores trouxe? Trouxe a eclosão de uma ideia que estava meio sendo trabalhada doutrinariamente ali, com um certo, vamos dizer assim, estava meio guardada, estava meio sendo trabalhada ali de uma forma um pouco, não estava tão exposta, e foi exposta a seguinte ideia: mesmo em sendo situação de não terminalidade de vida, em havendo uma diretiva antecipada de recusa terapêutica, o médico deve obedecer. Essa é a ideia com a qual eu não concordo. E ela surgiu na pandemia, perdão. Não, tranquilo. Eu penso, eu vou dizer uma coisa, eu sempre digo isso aos meus alunos. Eu entendo que a autonomia privada ela é quase que sagrada, não é? A autodeterminação, o poder sobre o próprio corpo. Quando o Código Civil diz lá, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida à intervenção cirúrgica ou tratamento médico. Eu sou 100% favorável a isso. Mas eu vou dizer uma coisa. A pessoa tem que estar consciente e expressar por si só a recusa. Por exemplo, permita mais uma vez dar o exemplo do meu pai. Sim, por favor. Meu pai, quando teve a recidiva do câncer, metástase generalizada, o médico disse, vamos iniciar a quimioterapia. Meu pai disse, não, eu não vou fazer quimioterapia, eu não vou sarar. Eu só vou ter meses, quem dera fossem anos, com muito mal-estar, eu não vou fazer. O médico poderia ter obrigado meu pai a fazer? Não. De forma alguma. De forma alguma. A decisão estava tomada de uma forma absolutamente consolidada. Exatamente. Agora vamos imaginar esse exemplo, né? A pessoa diz assim, eu tenho muita aflição de ficar entubado. Muita aflição de ficar entubado. A pessoa sofre um acidente e tem lá, eu não quero ser entubado em hipótese alguma. E ela chega no hospital, desacordada. Eu entendo que ainda que haja tem que entubar. Porque ela não expressou pessoalmente. O professor do nosso curso, eu lancei essa ideia lá no nosso grupo e ele disse, não, eu acho que essa ideia merece uma troca de ideias aqui, uma aula sobre isso. E ele deu o seguinte exemplo. E, na verdade, quando eu estava assistindo a aula do curso dele aqui, eu assisti a aula, até lembro da aula de número 33, ele tratou desse assunto. Assim que eu terminei a aula, eu tratava sobre bioética, tratava exatamente desse. Assim que eu terminei a aula, eu peguei o meu telefone, registrei para ele numa mensagem do WhatsApp. Falei, professor, essa foi uma das aulas mais espetaculares que eu já vi sobre todos os temas que eu já estudei na minha vida. Que maravilha. Ele virou e falou assim, então você pegou o âmago da coisa. Essa aula mudou, ele falou para mim isso. Ele falou, essa aula foi a aula que mudou a minha vida. Essa foi a aula, esse foi o tema que mudou a minha vida, que me fez entrar nesse... É por isso que você viu tanta energia nessa aula. E ele, nosso professor nessa matéria, ele disse, nesse bate-papo que nós tivemos no grupo de WhatsApp, ele trouxe o exemplo. Vamos imaginar que o sujeito entrou dentro de um tabelionato para fazer lá um testamento vital e disse, no caso, acontecendo, eu ficando inconsciente, eu não quero receber determinados tratamentos. Tá? Então, eu faço a recusa terapêutica. Tá? Ele sai, esse é o exemplo do professor, ele sai e é atropelado imediatamente na rua. E vai para o hospital. Ele acabou de dar a manifestação de vontade dele dizendo, eu não quero tratamento. Né? Eu pergunto, o médico tem como acatar isso? Não tem como. Eu também acho que não. Eu também entendo que não. E agora tem uma moda também, isso eu discordo completamente, que a pessoa chega lá e fala assim, eu não quero receber transfusão de sangue, mas eu quero que o senhor faça esse tratamento alternativo. Uhum. Eu defendo seguramente, assim, firmemente, não sei qual é a sua opinião, que o médico não é obrigado a utilizar uma técnica na qual ele não acredita. Uhum. Não, aí é a objeção de consciência do médico. Ele não, claro, realmente... objeção de consciência, exatamente. Você disse que é menor nesse caso? Não, maior. Não, aí... Sujeito maior chega lá e fala assim, olha, eu não quero receber transfusão de sangue, mas eu quero aqui
soro de não sei o que lá. Não sou não. obrigado a fazer isso. Vai procurar Não, quem quer. a resolução A232, ela é uma resolução recíproca, tá? Ela é uma, né, é uma resolução que trata da situação assim, médico-paciente, reciprocamente. Perfeito. Trata tanto da recusa terapêutica por parte do paciente, quanto, tá, se ele quiser um outro tratamento e o médico não concordar, o médico diz, então eu é que não faço. Tá? Perfeito. Eu é que não faço. Deixa eu te sugerir uma coisa. Nós estamos caminhando para o final, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. A gente tem no máximo 1 hora para a gente poder ficar e faltam 6 minutos, aí 8 minutos. O que você acha da gente ativar os comentários para vermos se temos algumas perguntas? Eu é que faço isso, né? Você está comandando aí o show. Então, exatamente, agora que eu percebi. Legal. A minha esposa veio trazer para mim aqui o bilhetinho. Precisa desativar os comentários. Ela falou que precisava desativar os comentários. Não, desativar naquele momento, né? Que você já desativou. Entendi. Agora a gente ativou para ver se alguns dos nossos ouvintes aí tem alguma dúvida, quer colocar alguma questão. Vamos ver se... Porque senão a gente, sem prejuízo de encerrar essa, vamos marcar outra. Será que marca outra? Seguramente. Agora, enquanto eles não perguntam aí, ou enquanto tá um pouco lento para eles perguntarem, você sabe uma coisa que me incomoda na área da cirurgia plástica? Claro que eu não estou generalizando, né? Estou falando de alguns só, né? Obrigado, Vitor. Obrigado. Qual que é a minha questão? Às vezes vai uma mocinha, magrinha lá, toda bonitinha, não tem problema nenhum, né? E vai ao médico. E aí o cirurgião fala, olha, aqui a gente pode fazer isso, aqui a gente pode fazer aquilo. Eu pergunto, isso não pode caracterizar um certo abuso de direito? Ou aquelas moças que tem lá prótese de silicone, e aí tem uma enorme, quer colocar uma maior ainda, ou aquela pessoa que quer virar o homem Ken, a mulher Barbie, sabe isso que eu tô... será que o médico pode se prestar a fazer esse tipo de alteração? Modificação corporal radical? Não, eu penso que não. Penso que o médico tem todo o direito de dizer não. Mas eu vou um pouquinho além. Vamos supor que a mulher chegue lá e fala assim, olha, eu quero fazer uma prótese aqui de, sei lá, 10 litros e cara... Quer ficar um negócio... Mas ó, a senhora vai ficar deformada. Eu quero. O médico vai lá e faz assim mesmo. E essa mulher posteriormente se arrepende, etc. Até entendo que ela não possa ter ação contra o médico, foi ato próprio dela. Agora, do ponto de vista da ética médica, você não acha que tem aí uma questão um pouco séria da pessoa fazer um procedimento que ele sabe que não é usual ou que pode deformar a pessoa? O que você acha disso? Eu vou tentar te responder da seguinte forma, Brunazar. Sabe, eu vou dizer assim, eu examino, eu estudo o Código de Ética Médica, ele está aqui na minha frente, eu estou sempre com ele na minha mão. E eu tenho uma brincadeira que eu faço, mas não é verdade. É uma brincadeira que eu faço para demonstrar, é algo para ilustrar. Sabe quantos direitos o médico tem para exercer a sua profissão? No Código de Ética? Vamos lá. Eu acho aqui, deixa eu ver, publicidade médica, uns 18 direitos. Deixa eu confirmar. Direitos, uns 18 direitos. Ele tem, o médico, uns 18 direitos para o exercício de sua profissão. Sabe quantos deveres ele tem nesse mesmo código? Nesse mesmo código? 118. 118 deveres para o exercício de sua medicina. Então, o que eu tenho para dizer é, na comparação entre... Eu preciso confirmar essa questão dos direitos, porque senão eu não vou ficar tranquilo. É direito do médico. Está aqui, ó, capítulo 2º. É direito do médico. Olha quantos tem aqui. Ó. Vamos ver? 11 direitos. Tá? 11 direitos. E aí, as vedações ao exercício da medicina pelo médico são em número de 118. Então, o médico, tentando resumir e responder a sua pergunta, ele tem 10 vezes mais direitos para o exercício da sua profissão, deveres para o exercício da sua profissão, do que direitos. Então, toda vez que o médico se sentir meio na dúvida sobre o que fazer, eu sugiro, pela leitura que eu faço do Código de Ética Médica, consulte com muito cuidado. Consulte com muito cuidado sob pena de ser responsabilizado.
É isso que eu diria nessa situação. Perfeito, excelente. Poxa, os nossos alunos muito gentis aí, agradecendo. Meu caríssimo Wendel, eu acho que a gente pode marcar mais um bate-papo com o pessoal de Limeira. Foi uma alegria bater esse papo com você. Obrigado. Espero que essa pandemia acabe logo para que a gente possa pessoalmente encontrar por aí. A gente usa o pretexto de dar uma aula e depois vai tomar cerveja. Vamos tomar um vinho, tomar uma vinho, pizza. Perfeitamente, vai ser uma alegria. Pra gente é que vai ser receber você aqui, viu? Venha para cá. O nosso interior aqui tá aguardando você e a todos que quiserem vir aqui nos visitar. É sempre um prazer. Obrigado, Wendel. Foi, olha, uma alegria estar aqui com você. Agradeço ao Damásio Educacional pela oportunidade e, em especial, à Unidade Limeira pela enorme gentileza. Temos aqui a Unidade Umuarama, muito bem-vindos, obrigado. Foi, de fato, uma alegria, Wendel. Muito obrigado. Um prazer enorme tê-lo conhecido aí. Conte comigo sempre. Eu é que agradeço. Manda um abraço forte no professor José Fernando Simão, todo mundo aí do Damásio de São Paulo. O Ralf estava aqui com a gente também. Um abraço para todos os professores daí, todos os alunos. Olha, foi uma ocasião para mim super feliz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus, uma ótima noite. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.